O ano é 1957 e existe uma grande competição entre os Estados Unidos e a hoje conhecida Rússia para determinar quem vai chegar primeiro no espaço. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o domínio de tecnologias que envolvem armas nucleares, ter a capacidade de dominar o espaço se torna uma questão de segurança nacional para todos esses países. Além disso, com as navegações e a aviação a todo vapor, a impressão que se tinha é que o domínio do planeta Terra já estava completo. Dessa forma, é chegada a hora de explorar novos mundos, nesse caso, a Lua. Em ambas as nações, recursos financeiros eram fortemente direcionados para questões de exploração espacial, e com o apoio da população, que prezava por segurança desde a última Guerra Mundial. A Rússia sai na frente, conseguindo colocar em órbita a Sputnik 1, em 4 de outubro de 1957. Um satélite simples que apenas emitia bip em uma frequência conhecida na faixa de megahertz e cujo qualquer pessoa em solo com um equipamento adequado poderia monitorar. Isso deixou os norte-americanos preocupados, pois a Sputnik passava por cima do território nacional. Eles estavam vulneráveis e ainda não tinham conseguido lançar sua própria missão para o espaço. Assim, em 8 de novembro de 1957, o general John B. Medaris assume o compromisso de enviar o primeiro satélite para o espaço em até 90 dias, ou menos. Dentre outros grupos de pesquisa com o mesmo desafio, o Jet Propulsion Laboratory, que é o JPL, foi quem conseguiu atingir esse objetivo proposto. 5, 4, 3, 2, 1, fire command, Usando um foguete Júpiter C, da primeira missão espacial então norte-americana, conhecida como Explorer 1, chega ao espaço em 31 de janeiro de 1958. A missão Explorer 1 foi desenvolvida sob a liderança de James Van Allen. Ter um experimento científico faria com que a missão superasse a Sputnik, porque a Sputnik era só emitia sons, né? Então a missão Explorer 1 já superaria a Sputnik por ter um objetivo científico. A trajetória do satélite seria realizar órbitas em torno da Terra entre 350 km até 2.500 km. Dessa forma, o satélite realizaria uma órbita completa a cerca de 115 minutos, ou seja, cerca de 12 a 13 órbitas por dia. Ele encerrou sua atividade em 23 de maio de 1958, mas deu início para todas as missões espaciais que temos até hoje. O principal experimento era um contador Geiger, que tinha capacidade de medir raios cósmicos presentes no espaço. Além disso, havia um experimento para medir impactos de meteoritos e radiação solar. O que eles não imaginavam era a descoberta dos cinturões de radiação. O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: ao atravessar certas regiões durante a trajetória do foguete no espaço, o contador Geiger saturava pela presença de radiação muito forte no local. Foi então que se observou a presença de partículas aprisionadas em formato de um cinturão em torno da Terra, separadas por uma região de slot, que é uma região com baixa intensidade dessas partículas. Além disso, essa radiação era confinada em uma certa latitude, expondo as regiões próximas aos polos. Após essa descoberta, outras missões foram enviadas ao espaço, tanto pelos Estados Unidos quanto pelos soviéticos, e foi possível então mapear o que hoje é conhecido como cinturões de radiação Van Allen. E por que eu tanto falo donuts? Na verdade, os americanos têm o costume de comer muito essa rosquinha aqui, olha, que é conhecida como donuts. E como é muito comum nos Estados Unidos o consumo desse tipo de alimento aqui, na época também era, e ela parece muito com o que seria o cinturão de radiação. É como se a Terra estivesse aqui no meio e o cinturão tivesse esse formato em torno da Terra. Então é por isso que, muitas vezes nos Estados Unidos, eles usam o termo donut shell para se referenciar ao cinturão de radiação. Parece um pouquinho, não é? Os cinturões de radiação são formados devido à interação do campo geomagnético da Terra com as partículas energéticas em torno da Terra. O campo geomagnético é intrínseco à Terra. Ele é gerado no núcleo e ele se estende para cima da superfície da Terra. Sua intensidade varia com a distância e a posição com relação aos polos magnéticos. Quando uma partícula, que pode ser um íon ou um elétron, se aproxima desse campo, elas passam a sentir esse campo e interagir com ele. Essa interação gera o aprisionamento dessas partículas. O movimento realizado por essas partículas com relação a esse campo geomagnético é regido pelos invariantes adiabáticos. Os invariantes adiabáticos tratam da relação entre o movimento e a conservação desse movimento em torno desse campo. Devido a essa conservação é que se gera esse então aprisionamento dessas partículas. Os 3 movimentos que geram o aprisionamento são o giro, ou gyro motion, espelhamento, ou bounce, e deriva, ou drift motion. O movimento de giro ocorre quando a partícula sente o campo geomagnético.
A partícula, então, circula a linha de campo geomagnético em questão de milissegundos. Esse movimento depende da polaridade da partícula, ou seja, íons e elétrons vão realizar movimentos em direções opostas. Porém, o ângulo com o qual essa partícula chega nessa região de interação com essa linha de campo também pode variar. E isso faz com que outro movimento apareça, que é o espelhamento, ou bounce. Devido ao ângulo de incidência, também conhecido como ângulo de arremesso, ou pitch angle em inglês, essa partícula vai se deslocar nessa linha de campo em direção à região de maior intensidade do campo magnético. Se esse ângulo de arremesso for maior do que o cone de perdas, essa partícula não vai ter energia suficiente para adentrar a região de precipitação de partículas nos polos. Dessa forma, ela sofrerá um espelhamento de volta em torno da linha de campo e isso fará a partícula ir em direção ao outro polo. E quando ela chega no outro polo, ela sente o mesmo fenômeno e retorna, e então ela fica presa nessa linha de campo num movimento de vai e volta entre os polos. Esse espelhamento tem uma duração de cerca de segundos, ou seja, a partícula vai de um polo até o outro em questão de segundos. No entanto, o campo geomagnético ele não é homogêneo, e durante a trajetória dessa partícula haverá um deslocamento em torno das linhas de campo, gerando então o que a gente chama de deriva ou drift motion. A deriva ocorre em direções opostas para elétrons e prótons, devido à própria polaridade da partícula. Essas derivas elas demoram cerca de minutos, ou seja, a partícula, além de estar circulando em torno do campo magnético, ela está indo entre um polo e um outro e girando em torno da Terra. Esse movimento demora da ordem de minutos. Então, a partícula que chegou aqui e está gerando em questão de milissegundos em torno dessa linha de campo, está desenvolvendo em questões de segundos esse movimento de espelhamento entre os polos e, ao mesmo tempo, girando em torno da Terra, formando, então, o complemento que dá o formato do cinturão de radiação. Esses três movimentos, quando conservados, ou seja, invariando adiabaticamente, formam a região de concentração dessas partículas, ou seja, a região do cinturão de radiação. Mas a violação de um desses invariantes adiabáticos retira então essa partícula dessa posição de conservação, ou seja, é onde a gente tem a precipitação ou a perda dessas partículas. A variação ou perturbação do campo geomagnético é o maior responsável por violar um ou mais desses invariantes, alterando assim o movimento da partícula. O vento solar alterado pode perturbar o campo geomagnético, gerando ondas que podem interagir com essas partículas, alterando a sua energia, sua trajetória e, consequentemente, sua função dentro do cinturão. Experimentos como a missão Van Allen Probes conseguiram medir tanto o fluxo das partículas quanto esses fenômenos que perturbam o cinturão. Em 2012, foi lançada a missão Van Allen Probes, com 2 satélites semelhantes que mediam o fluxo de partículas em vários níveis de energia, além do campo magnético e elétrico local e as oscilações que denotam a ocorrência de ondas. A órbita desses 2 satélites contava com a travessia de ambos os cinturões, ao menos 3 vezes por dia. Era necessária, então, a cobertura de todas as longitudes ao longo de cerca de 1 ano e meio, podendo variar assim para mapear todas as regiões dos cinturões em diferentes regimes do vento solar, tanto no lado diurno quanto no lado noturno, com relação à posição do Sol. A órbita é equatorial, variando a inclinação em cerca de 5 graus norte e sul, com relação à linha do equador geomagnético. O uso de dados de outros satélites que monitoram o Sol, o campo geomagnético como um todo, equipamentos de solo e modelos matemáticos foram utilizados para associar o que acontecia no clima espacial e o fluxo de partículas nos cinturões de radiação Van Allen. A missão durou 6 anos. Foi firmado um acordo entre a AEB, o INPE e a NASA para uma cooperação do Brasil para receber dados de tempo real e troca de conhecimentos científicos. Cientistas do Brasil também estão envolvidos na análise dos dados dessa missão e fazem parte de uma cadeia de publicações científicas em revistas internacionais relevantes na área, além de dissertação e teses de mestrado e doutorado, intercâmbios científicos e cooperação científica e tecnológica ainda vigentes, inclusive meu próprio doutorado. Qual a importância do cinturão de radiação para o planeta Terra? O espaço é radioativo. Essa frase foi dita e escrita por Ernie Ray em 1958. E é a razão pela qual o cinturão de radiação é importante. A composição majoritária do cinturão são elétrons energéticos, de centenas de keV a dezenas de MeV, e íons de hidrogênio, hélio e oxigênio na faixa de centenas de keV a centenas de MeV. Biologicamente, nos desenvolvemos para não exposição à radiação. Todas as camadas da atmosfera existem e geram uma cadeia de proteções naturais para a forma de vida que temos hoje. Consequentemente, nosso conhecimento tecnológico também se desenvolveu dessa forma. Nossos equipamentos foram desenvolvidos para funcionar em ambiente não radioativo. As experiências realizadas no espaço depois da descoberta dos cinturões de radiação
mostram que a incidência de radiação pode afetar o funcionamento dos equipamentos. Sistemas de proteção e blindagem à radiação vêm sendo desenvolvidos, mas ainda são limitados por composição, peso, formas de aplicação, entre outros fatores. É sabido também que o vento solar, que é a expansão constante da coroa solar até os limites da heliosfera, ou região de influência do Sol, nos coloca em rota de colisão constante com partículas energéticas, oriundas da nossa estrela, e que frequentemente chegam próximos à Terra. O campo geomagnético forma uma cavidade protetora em torno da Terra, não permitindo que o vento solar arraste a nossa atmosfera, como foi feito em outros planetas. Porém, as partículas energéticas que adentram esse campo acabam aprisionadas nos cinturões de radiação e não tornam assim a nossa atmosfera radioativa. Frações dessa radiação, quando conseguem atravessar as regiões dos polos, interagem com a atmosfera, formando auroras. Reações em cadeias promovidas pela precipitação dessas partículas também alteram a composição da atmosfera. Consequentemente, a formação da camada de ozônio, entre outros processos presentes na atmosfera superior. A Terra possui uma camada eletrônica chamada ionosfera, que forma um circuito elétrico global com a Terra, capaz de neutralizar cargas livres na atmosfera, gerando um equilíbrio de potencial elétrico. Tudo o que vivemos e desenvolvemos está em equilíbrio com esse ambiente natural. Quando essas partículas precipitam dos cinturões de radiação, elas afetam a ionosfera e as correntes, podendo causar interferência nas comunicações à distância, por ondas de rádio, navegação, induzir correntes nas linhas de transmissão de energia ou qualquer sistema exposto a essas correntes, causando danos temporários ou permanentes à nossa forma de vida. Para a nossa exploração espacial, medidas de proteção são necessárias para evitar o trânsito nessas regiões de maior fluxo de partículas energéticas. Como, por exemplo, temos a missão que levou o homem à Lua, a Apollo 11. Todos os demais que precisaram gerar um plano de voo ousado para contornar a barreira do cinturão de radiação e assim evitar a exposição dos seres humanos e de seus equipamentos a essa radiação. Além disso, seres humanos e equipamentos nas estações espaciais precisam estar atentos às variações do clima espacial, pois, apesar de estarem abaixo do cinturão, eventualmente podem estar sujeitos a precipitações dessas partículas promovidas pela violação dos invariantes adiabáticos, geralmente causados pela interação do vento solar perturbado com o campo geomagnético, fora a variação espacial do cinturão de radiação, como a gente pode ver aí. Hoje, no mundo todo, existem agências e grupos de pesquisas estudando e monitorando os cinturões. Os dados da missão Van Allen Probes, entre outros satélites, ainda são fontes de conhecimento e avanço. Existem também outras missões espaciais sendo lançadas com o objetivo de estudar e monitorar os cinturões, além de redes de medida de solo, lançamentos de balões e CubeSats estão entre os grupos de equipamentos utilizados nesse estudo. Técnicas computacionais que envolvem o desenvolvimento de modelos computacionais e técnicas avançadas de computação, como o uso de inteligência artificial, vêm avançando no entendimento e reprodução do comportamento do cinturão. Equipamentos vêm sendo desenvolvidos utilizando o conhecimento obtido para criar estratégias para as missões espaciais, como blindagens, entre outras. Não obstante, a exploração de outros planetas ou satélites naturais expostos ao meio interplanetário também tem o estudo dos cinturões presentes no local. Não obstante, a exploração de outros planetas ou satélites naturais expostos ao meio interplanetário também tem o estudo de cinturões presentes no local sendo investigados, como é o caso de Júpiter. A missão Artemis, que deve levar o próximo ser humano à Lua, e além dela, já estão contando com esse conhecimento adquirido ao longo desses anos. E isso não vai parar por aí. O que podemos esperar para os próximos anos depende também do ambiente espacial. Estamos na crescente do ciclo solar 25, que deve atingir o seu ápice em 2025, o que significa um aumento na atividade solar, ou seja, mais perturbação dos cinturões de radiação Van Allen. Vamos continuar observando. Vocês acham parecido? Deixa um comentário aí pra gente. Enquanto isso, eu vou saboreando meu donut. Eu aprovo.